Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos então para a aula sobre os anos 80, que é a aula do fim do que ficou conhecido como o fim do desenvolvimentismo, né? É o momento em que o curto prazo ele ganha primazia em cima das perspectivas de longo prazo, tá bom? Eu vou começar aqui com vocês, então, a apresentação. Bom, então é o item 6.2, né? A gente vai falar aí sobre inflação, desemprego e a morte da economia do desenvolvimento. É óbvio que toda essa discussão que nós vamos falar, nós vamos fazer, ela vai trazer a questão da desigualdade, né? Ainda que naquele período anterior que nós discutimos, né, no período até os anos 80, até 79, a desigualdade não tivesse no foco da discussão, mas o que a gente tinha era pelo menos um horizonte de longo prazo. A partir dos anos 80, o longo prazo ele vai ficando cada vez mais distante, né? E a gente começa então a trabalhar muito a perspectiva do curto prazo, tá bom? Então a aula vai ser dividida em 3 momentos. Eu vou falar um pouco dos antecedentes teóricos, lembrando um pouquinho da aula anterior. Vou falar bastante de inflação e desigualdade, a gente vai falar muito sobre isso, vai falar nessa aula e na próxima aula, que é a última aula, né, que é a aula ali do plano real, pós-plano real, e vamos falar um pouquinho da morte do desenvolvimento, o que de fato significou a morte do desenvolvimento econômico, tá? Bom, então é importante vocês terem em mente a questão da conjuntura internacional. A despeito dos militares dizerem que o Brasil não iria sofrer uma crise econômica grande nos anos 70, devido às 2 crises do petróleo, né? Em determinado momento, os militares chegaram a falar que o Brasil era uma ilha de calmaria no mar turbulento, né? Na verdade, o cenário era um cenário de crise do petróleo, crise internacional dos preços da commodity, né? O mundo inteiro muito dependente do petróleo, especialmente os países centrais, e aumento da taxa de juros americana, bem no bojo do início da financiarização da economia, que vai começar ali com Reagan e Thatcher, né? No final dos anos 70. Bom, o que acontece? O Brasil, como nós comentamos, foi pego de surpresa, devendo muito em taxa de juros americana. Portanto, a taxa de endividamento do Brasil, ela triplica no primeiro choque do petróleo e quadriplica no segundo choque do petróleo. De maneira que a gente entra, os anos 80, profundamente endividado, num cenário em que nós iríamos pagar o almoço, a conta do almoço. Nós, quem? A América Latina como um todo. É óbvio, o Brasil como a maior nação, o país que mais tinha se industrializado, o país que estava num processo mais avançado de industrialização, vai ser o que vai pagar mais, né? Vai ser o mais onerado nestes termos, tá? Então, a gente entra nos anos 80 com uma crise de dívida externa, né? Eu passei a maior parte da minha vida ouvindo falar da dívida externa, a dívida externa subiu, era constante essa informação. Alta inflação, especialmente depois dos anos de 83, 82, 83, né? E o empobrecimento da população vinculada com a questão da inflação, do desemprego, da informalidade, enfim, vão ser 3 matrizes ali que vão trabalhar conjuntamente para empobrecer a população, de maneira que a gente entra, o início dos anos 90, ali, com uma parte significativa da população que morava em cidades, inclusive cidades ricas, como Campinas, São Paulo, etc., passando fome. É nesse bojo que vem a campanha do Betinho, contra a fome, etc. Tá? Então, este era o cenário. Aí a gente vai começar falando, principalmente, sobre a ciranda financeira, né? Na última aula, nós comentamos um pouco sobre a ciranda financeira e o que ela significou. Então, a primeira coisa, a ciranda financeira vai ser uma estrutura de financiamento do Estado
e de esterilização das reservas que precisavam sair do Estado para pagar as nossas dívidas externas, a partir daquilo que ficou conhecido como correção monetária e as notas do Tesouro Nacional. Nós comentamos isso na última aula, né? Então, o que vai começar a acontecer aí nos anos 80? Nós tínhamos que exportar, porque somente exportando nós teríamos excedente suficiente em dólares para fazer face ao serviço da dívida. Não é a dívida, é o serviço da dívida. Tá? Então, o serviço da dívida externa ele era pago em dólares. E aí as exportações tinham que crescer. Tá? Isso por um lado. Né? Então, os dólares, ao mesmo tempo, os dólares que entravam para atender as exportações, eles precisavam ser substituídos por moeda da época, né? Cruzeiros, cruzados novos, cruzeiros novos, enfim. Tá? Então, toda vez que aumentava muito as exportações, havia um aumento do M1, M2, M3, M4 na economia brasileira. Por quê? Porque esses dólares tinham que se transformar na moeda local, tá? Então, esse ciclo aumenta a exportação para a gente pagar os juros da dívida externa, aí paga os juros da dívida externa, mas aumenta a velocidade de circulação da moeda. Num cenário que você tem já a indexação estabelecida. A indexação ela foi estabelecida exatamente na correção monetária, lá atrás. Então, a sociedade brasileira ela vai aos poucos se tornando indexada, de maneira que chega ali no final dos anos 80 que ninguém mais vivia sem as correções do overnight, as coisas os bens tinham a ágio, o mercado negro e etc, etc, etc. Tá? Então, uma das coisas centrais que acontece nos anos 80 é exatamente o financiamento do título, o uso do financiamento via título público para esterilizar divisas, tá? Então, você vai ter um aumento do endividamento do setor público, tá? Que vai vender, obviamente, para quem tinha poupança privada em dólares. Quem tinha poupança privada em dólares? Os exportadores, os grandes bancos, as famílias ricas, né? E aí, então, essas famílias vão começar a comprar os títulos do governo e vão, então, tirar a moeda de circulação. É óbvio que esse é um processo que vai gerar concentração, né? Que vai perdurar por muitos anos até os dias de hoje. Você ainda tem o título público como uma das grandes questões para emissão, para financiamento do Estado, inclusive para enxugar a liquidez da economia, para tirar a moeda de circulação. Né? É óbvio que isso vai impactar a concentração de renda, vai impactar a desigualdade, vai impactar a pobreza, porque quem não tinha acesso à conta em banco nos anos 80 penou demais. Tá? Então, o André deve ter comentado com vocês, né, como que funcionava nos anos 80, as pessoas recebiam, né, as pessoas que não tinham conta em banco, não era qualquer um que tinha conta em banco, não era igual hoje, que tem no Nubank, que você faz a conta pela internet. Naquela época, você tinha que comprovar renda, você tinha que ter um tanto mínimo de depósito, era bem complexo. E aí, o que acontecia? As pessoas não tinham como se proteger da inflação. Então, quem recebia em salário tinha que gastar naquele dia, porque no dia seguinte os bens já tinham ganhado valor e a moeda que estava sendo paga, o salário tinha perdido valor. Então, isso explica aquelas filas enormes nos dias de pagamento, de salários e etc., para fazer face a esse gasto que tinha que ser imediato. Tá? Então, você já começa a particionar a sociedade entre aqueles que conseguem conviver com a inflação e convivem muito bem, ganham com ela, e aqueles que perdem profundamente com a inflação e que só conseguem sobreviver porque vão gastar todo o dinheiro naquele mesmo dia. Então, as famílias de classe média que tinham condições mínimas faziam estoques chama isso? Tipo um armazenzinho em casa, tem um nome isso. Uma despensa, né? Lembrei.
despensa, tinha o freezer para guardar carne, etc. Tá? As famílias que não tinham condições de fazer isso tinham perdas na qualidade de vida, de consumo e etc. Tá? Então aqui eu já disse o que eu ilustrei, né? Você vai ter quem tem conta em banco e quem não tem. Né? Quem mantém poder de compra e quem não mantém. Quem amplia renda e riqueza, inclusive considerando que os títulos públicos podem ser patrimônio, né? Porque ao longo do tempo eles vão rendendo juros e etc. E quem não vai ter nem patrimônio de renda, nem riqueza. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês só um gráfico entre 80 e 94. Ele relaciona a inflação e o PIB per capita. Tá? Ele é um gráfico que foi gerado em 2010, com base nas informações de 2009. Então, a medida aí é reais de 2009. Tá? E a inflação ela vai ser o IPC, não é o IPCA, é o IPC da FI. Tá? Então, vocês vão perceber, olha, uma oscilação bem significativa aqui no que a gente chama de PIB per capita, né? Agora, olha a inflação. Ali em 93, prévio ao que a gente chamou de plano real, né? A gente vai vivenciar aí o mais alto pico de inflação e o PIB per capita, né? Ele está, enfim, numa situação muito próxima da estabilidade. Né? Não dá para dizer que caiu, mas também não dá para dizer que subiu significativamente. Ele está muito próximo aí de uma estabilidade aí ao redor de 12.500 por ano, alguma coisa assim. Tá? Essa informação aqui também eu tirei daquele texto da Hermeto, né, que ele está colocando a evolução do salário mínimo entre 80 e 88, e vocês vão começar a ver claramente de 83 para frente o salário mínimo vai ter perdas reais. O que significa isso? Perdas reais para a população. Perdas reais de salário mínimo para uma população que não tem conta em banco, não tem acesso a meios de se proteger da inflação. Não tem, por exemplo, condições de ter uma despensa em sua casa, um freezer e etc., significa fome. É por isso que eu estou dizendo para vocês. Ao longo dos anos 80, a fome vai começar a crescer fortemente, a pobreza vai disparar fortemente, como um dos impactos da própria inflação. E a desigualdade, então, a gente já viu, né, o que acontece com ela. Tá bom? Aqui uma informação só de dados do salário mínimo, eu tenho certeza que eu já mostrei esse gráfico para vocês algumas vezes, mas ele é o gráfico que ele vai ilustrar toda a nossa trajetória de discussão, porque nós estamos discutindo desigualdade. E uma das variáveis mais relevantes para discutir pobreza e desigualdade é exatamente a evolução do salário mínimo real. Né? Então aqui a gente vai ter, ó, deixa eu só achar uma contadora. A gente vai ter, então, aqui no período do governo militar, uma situação aqui de pico. Depois, aqui, ó, 88 vai ser um dos menores salários mínimos reais. Só vai perder para 1993, que foi exatamente quando teve o plano real. Ele precisou conter salários. Por que ele precisou conter salários? Porque ele tinha uma demanda reprimida muito grande, que a hora que acontecesse o fim da inflação, essas pessoas iam sair para consumir. Foi exatamente isso que aconteceu no Plano Cruzado. Foi um dos erros do Plano Cruzado. Qual foi um dos erros do Plano Cruzado? Exatamente, você aumenta o poder de compra da população que ganha até 2 salários mínimos e segura a inflação. Então, as pessoas vão consumir. E quando isso acontece, o que vai acontecer?
circulação da moeda vai aumentar. Então, aqui no Plano Real, eles fugiram desse problema, deixando o salário real muito baixo, muito baixo. Tá? Depois, em 1995, eles vão dar um aumento no salário real, só para tentar compensar essa perda que aconteceu em 93. Tá? E a partir daí, vocês vão conseguir visualizar sempre um aumento dos salários reais, aí, né? Do salário real. Até 2017, né? Aí, 2017 para frente, a situação já se inverte também. No que se refere à informação relacionada à posse de patrimônio ou ativos geradores de renda, né? É importante trazer esse dado aqui, que está no texto do Paulo Nakatani, do Rogério Faleiros e da Neide Vargas, que ele está falando um pouquinho da questão da reforma agrária. E aqui, olha, dá para vocês observarem claramente que nos anos 80, ó, aqui vai ser os anos de maior índice de inflação, vocês vão ter um aumento, ó, considerando aqui, ó, um aumento de propriedades maiores, né? Propriedades acima de 1.000 hectares, tá? Depois, ó, entre 80 e 96, aumenta de novo. Por quê? Aumentou a desigualdade. O que acontecia? As famílias que tinham condições de ter posse de ativos ou de renda, comprava terra porque a terra era um fator de valorização. A terra sempre estava se valorizando acima da inflação. Ela estava sempre se valorizando mais do que os títulos públicos e mais do que a moeda. Então, a terra, e é aqui, ó, que vocês vão ver o surgimento, nesse cenário aqui, que vocês vão ver o surgimento do movimento sem terra, que vai ser muito importante, é o maior movimento de luta pela terra do mundo, né? É muito grande, muito bem organizado, e ele é explicado exatamente por essa posse desigual aqui, ó. Depois vocês vão ver, ó, que dá uma reduzida de novo, né? Voltando um pouquinho menos que o patamar de 1980, tá? Mas ainda assim nós temos nós somos uma sociedade que concentra muita propriedade da terra. Qual que é a grande questão? Quando a gente está pensando em propriedade da terra, nós estamos dizendo o seguinte, que existem famílias que tendem a cair na pobreza em ciclos de crise e de recessão, exatamente porque não tem posse de ativos que elas possam se dispor ou vender para gerar rendas a partir dele. Ou alugar um pedaço, né? Alugar uma parte, elas não têm. Então, ter ou não ter propriedade significa ter ou não ter condições de enfrentar as recessões e as crises que aconteceram ao longo dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, e agora nós estamos vivendo aí a última, que é a crise do Covid, né? Então, aqui vocês vão ver bem fortemente aqui o aumento dessa concentração, né, da terra, tá? Principalmente nesses dois cenários aqui. Bom, terminada essa parte que a gente falou aí um pouco da desigualdade e o quanto da desigualdade vai trabalhar, da pobreza e da desigualdade vão trabalhar vinculadas com a questão da inflação, a gente começa a discutir o aspecto de longo prazo, o fio condutor que faz essa economia, que era uma economia planejada, uma economia voltada para a industrialização, onde todos os esforços eram direcionados para a industrialização. Essa economia, então, ela vai deixar de focar no longo prazo e vai passar a focar o curto prazo, tá? Então, o que de fato passa a ser a tônica dos anos 80 é exatamente o curto prazo como horizonte decisório. Então, agora você já não pensa mais em implantar um setor produtor de máquinas, equipamentos, de tecnologia e etc. Você simplesmente pensa no curto prazo. Aqui eu quero fazer um apontamento para vocês de um texto muito interessante do João Manuel Cardoso de Mello. Depois eu pego certinho esse texto, a referência certinha dele, que ele diz o seguinte, olha,
Em 1980, quando a gente finalmente tinha conseguido implantar a nossa linha de produção de bens de capital, fizeram a terceira revolução industrial, que vai ser a revolução eletroeletrônica, né? Dos chips, microchips. E aí a gente já fica para trás. Então, quando a gente fez um esforço imenso, enorme, para conseguir alcançar a industrialização, a hora que a gente alcança, o cavalo da sorte já passou, a gente não conseguiu montar e eles já começaram a fazer chip e a gente não. Tá? E o que acontece nos anos 80? Então, para além do problema industrial, a gente vai começar a viver a ciranda financeira. Né? A ciranda financeira vai ser essa dificuldade do Estado se financiar, a necessidade do Estado de reduzir a velocidade de circulação da moeda, a indexação, questões políticas, né? A transição do regime militar para a Primeira República, né? Para a República Nova ou Velha, enfim, a República que vai começar ali em 86, já começa viciada, não vai ter rompimento com a ditadura, os militares, eles transmitem o poder, eles não são questionados, eles não são punidos, né? E é óbvio que isso, 40 anos depois, vai dar no que a gente está vivendo agora, né? É uma discussão que não cabe aqui, a gente pode levar para a aula síncrona, tá bom? Bom, então é importante ter que a supressão de liquidez internacional em 79, mais as políticas recessivas que vão ser implementadas no Brasil ao longo da década de 80 e principalmente na década de 90, vão criar uma dinâmica financeira que o Brasil ele vai sair do sistema financeiro internacional quando ele decreta a moratória, lá em 87, 88, e ele só volta ao sistema financeiro internacional no governo Collor, né? No plano RED ali, o objetivo era exatamente fazer o Brasil voltar a participar do mercado financeiro internacional, tá bom? Até lá, o Brasil fica fora do mercado financeiro internacional. E dos requisitos para o Brasil voltar ao mercado financeiro internacional era aceitar os pressupostos do consenso de Washington e reduzir a inflação. Então, é nesse quadradinho aí que vocês devem entender a chegada do plano real. Tá bom? Então, a gente vai ter uma crise política, uma crise econômica, tá? A desigualdade e a pobreza crescendo muito. Enquanto o mundo está buscando novas formas de produção, né? Just in time, estruturação produtiva, redução de custo, aumento de produtividade, né? Aqueles choques gerenciais que vocês devem ter estudado aí nas disciplinas que vocês fizerem em microeconomia, né? Em paralelo a isso, começa a avançar o neoliberalismo, especialmente pós-80, dos países centrais, né? Vai chegar aqui no Brasil 10 anos depois, como sempre, um pouquinho depois, a gente sempre aprende um pouquinho depois, né? A fazer as coisas. E a globalização. A globalização, quando a gente entra ali nos anos 90, ela vai aparecer como uma panaceia para todos os problemas dos países subdesenvolvidos, né? Que depois já não são mais subdesenvolvidos, eles passam a ser emergentes. Por que eles são emergentes? Porque eles vão deixar de ser pobres e vão passar a ser ricos ou desenvolvidos. Tá? Uma das questões centrais que a gente pode dizer a respeito da questão da globalização foi a funcionalidade dela como uma forma de compensar a queda nos lucros das empresas do mundo real, as empresas que geram bens palpáveis, tangíveis, via compra de títulos ou ações que a gente vai chamar aqui de capital fictício, usando as definições do Guetta, tem o David Harvey e tantos outros que tratam dessa discussão do capital fictício. E outros teóricos também da máquina. Tá? Esses eu estou falando da economia política, mas tem também da máquina. Bom, então os anos 80, ele vai matar o desenvolvimento econômico. Por quê? No aspecto econômico, nós vamos ter, primeiro, constrangimento da capacidade de investimento na economia. Segundo, desorganização e mais debilitamento do Estado Nacional. O Estado Nacional, ele comprou a dívida privada em dólares nos anos 70, lembra que a gente comentou? E à medida que o Brasil
e avançando nos anos 80, as empresas estatais foram cada vez mais comprando as dívidas privadas, né? Então, esse Estado ele está endividado, tá? Ele está constrangido, endividado, ele tem pouca capacidade de investir e o setor privado também não tem capacidade de investir, tá? E a gente começa a vivenciar o que ficou conhecido como desindustrialização. É óbvio que começa nos anos 80, mas se aprofunda fortemente depois que tem a abertura econômica dos anos 90 e 2000, tá? Então, isso pelo lado econômico. Pelo lado social, a gente tem um aumento do desemprego, queda nos salários reais, piora na distribuição de renda, aumento na informalidade, deterioração na oferta de serviços públicos, que agora o Estado não tem mais condições de oferecer esses serviços públicos, se bem que a ditadura militar já não oferecia muito, e desaceleração das oportunidades de ascensão social. Tá? Isso aqui tudo está lá no texto do Cano, Wilson Cano, de 2017. É importante não perder de vista também a questão que a Constituição de 88 ela surge como uma luzinha para diminuir um pouquinho a questão da oferta de serviços públicos e etc. Mas é importante entender que a Constituição de 88 ela é promulgada em 88, mas ela vale a partir de 1991. Então, esse final dos anos 80 ali foi de fato de esganar. Apenas no comecinho ali dos anos 90 é que a gente vai começar a ter o SUS funcionando e etc. Então, esse interregno entre 88 e 91, a oferta dos serviços públicos ficou meio que num vácuo, enquanto isso as pessoas empobrecendo, enfim. Não foi à toa que tiveram várias campanhas para a cesta básica no final dos anos 80. Teve a LBV, Legião da Boa Vontade, que o Collor apoiava. Depois teve a campanha do Betinho, enfim, teve muita coisa mesmo. Tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês também algumas questões envolvendo a indústria de transformação e o PIB de longo prazo. Por que eu falo da indústria de transformação? Porque a indústria de transformação, ela vai mostrar a tendência de longo prazo da economia. Tá? Então, ó, a indústria de transformações, ela vai ter um formato mais de um chapéu, né? E o logaritmo do PIB, ó, ele sobe até aqui, pode ser 80, 79, e depois ele começa a ter uma taxa de crescimento bem menor. Né? Então, aqui a gente tem uma taxa de crescimento de 7,4% ao ano, aqui já é 2,2% ao ano. Totalmente diferente. Né? E aqui a gente já está no cenário neoliberal, pós os anos 90. Essa fase de transição aqui vai ser a fase de transição onde a indústria de transformação perde espaço e você também tem uma desaceleração na taxa de crescimento do logaritmo do PIB, né? E aqui é a fase do que ficou conhecido como desenvolvimentismo. Tá? Então, nós estamos falando exatamente desse período de transição aqui, que vai de 80 até... a gente coloca 91 aqui e está falando do plano Collor, mas na verdade a gente pode pôr aqui em 94. Tá? Então, só para vocês entenderem, o cenário, né? Você tem uma redução do papel da indústria de transformações, exatamente no momento em que o mundo começa a se financiarizar e as empresas começam a se financiarizar. Então, se não tinha indústria e se ela não tinha sido implantada, agora é que ela não seria mesmo mais. Tá? Bom, e aí, dadas essas informações, enfim, esses dados que eu trouxe para vocês, para a gente ilustrar o panorama geral da discussão que a gente vai ter presencial na próxima terça-feira, eu queria trazer algumas perguntas para vocês, que nós podemos começar a aula de terça-feira a partir dessas perguntas. Então, a primeira pergunta. Morte da teoria do desenvolvimento. Será que podemos dizer que os planos econômicos brasileiros até 80, até na verdade 90, configuram
mesmo o conceito de desenvolvimento econômico? Essa é a primeira pergunta. Então, a gente precisa saber o que é desenvolvimento econômico e a partir daí a gente vai discutir isso. Será que o neoliberalismo está mesmo em uma encruzilhada com a questão do coronavírus ou a crise sanitária? Será que é possível retomar o planejamento para reindustrializar o Brasil num cenário pós-pandemia? Será que numa economia financeirizada e globalizada é possível os estados nacionais retomarem a capacidade de planejar e investir na economia? Então, o panorama geral da aula é esse, né? Acho que a gente vai aprofundar bastante quando a gente entrar na aula síncrona, tá bom? Eu vou passar todas as informações para vocês, tá? Agradeço bastante. Esses foram as referências bibliográficas aí. Agradeço bastante vocês e vamos, então, encerrar a aula, tá bom? Nos vemos. Até mais.